Olá! Bom, hoje, essa segunda parte da aula, nós vamos iniciar com o sistema neurológico, tá? Meu nome é professora Bárbara, como vocês já sabem. O que é o sistema neurológico? O sistema neurológico eu costumo chamar da parte-chefe do nosso corpo. É quem comanda tudo. Como vocês viram na matéria de anatomia, né? E o que compõe a anatomia e a fisiologia do sistema neurológico? Tem a estrutura funcional, eu tenho o neurônio, ele tem a sua divisão e a sua composição, como vocês viram na matéria na disciplina de anatomia. Aí, a nossa disciplina agora, ela é uma junção anatomia, com a localização dos órgãos, para que eles servem, e agora vocês vão começar a associar com as patologias. Aí, vamos entrar na parte da nutrição do nosso sistema neurológico. Ele é desprovido das reservas, célula nervosa se mantém sempre ativa, o metabolismo depende de oxigênio e de glicose. Lembra quando eu falo com vocês na aula que o nosso sangue, nosso processo circulatório, quando vocês tiveram aula de pressão arterial, quando nós mencionamos assim, o sangue, ele carrega duas coisas importantes. O que é? Esse é o momento que vocês respondem. Oxigênio e glicose, que é o que supõe a nossa energia no corpo. Aí faz parte da nutrição do cérebro, a diminuição ou parada da atividade funcional da área, tá bom? A divisão funcional do sistema nervoso, eu tenho o sistema nervoso motor, que ele é o conjunto de neurônios relacionados com as funções motoras, somáticas e viscerais. Sistema nervoso sensorial, conjunto de neurônios relacionados com as funções de decodificação e interpretação dos estímulos originados nos órgãos sensoriais, somáticos e viscerais. E o sistema nervoso integrativo, conjunto de neurônios que realizam a integração sensorial e motora, além de interpretar e elaborar os comandos motores. Então, cada parte do sistema nervoso, no próximo slide vocês vão ver, está representado pelas cores. Então, cada um é responsável por uma função do nosso corpo, como vocês viram na matéria de anatomia. Sistema nervoso, ele tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Quando eu falo do sistema nervoso central, eu falo diretamente da nossa caixa cerebral, aonde eu tenho o encéfalo e a medula espinhal. E aí eu tenho o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, eu tenho o mesencéfalo, o bulbo e a ponte. Quando eu falo do sistema nervoso periférico, essa segunda parte do gráfico, eu tenho do fluxograma, me desculpem, eu tenho o nosso sensorial e o motor. Quando vocês pensarem em periférico, lembra sempre das extremidades de vocês, ou seja, pernas e braços, ok? Então, eu tenho sensorial e o motor. Visceral, que o sensorial é responsável pela parte visceral, somático, o motor também, somático e autônomo. E dentro do autônomo, eu tenho algo que eu chamo de simpático e parasimpático. Os dois, ele atuam em conjunto regulando as suas funções viscerais, ou seja, eu tenho o simpático e o parasimpático. Para funcionar, pensa nos olhos de vocês. Para piscar os olhos, eu pisco no automático e abro automático. O ato de fechar o olho se torna o simpático e o que abre automaticamente é o parasimpático. Simpático é tudo aquilo quem bombeia o sangue para os músculos. Ele acelera o coração, ele acelera a respiração, ele inibe a digestão, entre tudo que ele pode relaxar e controlar. Parasimpático, ele retoma a atividade normal do corpo. Opa, vamos devagar. Então, um acelera o coração, o outro desacelera. Quando vocês vão aferir a pressão, vocês lembram que vocês aprenderam sobre sístole e diástole. Então, aí que entra a aceleração e o deceleramento do coração. Quando ele desacelera a respiração, o parasimpático também é um dos responsáveis. E estimula a digestão. Bom, esse slide, ele mostra como é composto o sistema nervoso central.
Eu tenho o lado parasimpático e o lado simpático. Um exemplo, a pupila dos olhos. O parasimpático contrai e o simpático dilata. Bom, aí eu tenho a imagem do neurônio, que ele é composto pelos dendritos, o axônio e o corpo celular, e as suas terminações do axônio. Vamos lá. Os neurônios possuem as três partes principais: dendritos, onde ocorre a recepção das informações e parte receptora do neurônio; corpo celular, responsável pela integração das informações; e o axônio, transporta o impulso nervoso de um neurônio para outro ou de um neurônio para uma glândula ou fibra muscular. Os neurônios possuem as extremidades ramificadas nas partes dos dendritos. O neurônio são células nervosas que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Os neurônios são células nervosas que desempenham o papel de conduzir os impulsos nervosos. Como olhem na imagem do lado, tem os tipos básicos de neurônio. E imagina que cada neurônio desse interliga no outro através de impulsos elétricos, como se fosse uma condução elétrica. Bom, nessa imagem nós temos o dendrito, tá? Onde eles recebem o estímulo, a fibra muscular, que é essa em vermelho, a junção neuromuscular, que é essa partinha azul, aí eu tenho a bainha de mielina, e eu tenho o axônio, que conduz o sinal elétrico. Então, conforme a setinha vermelha está mostrando para vocês, os dendritos recebem o estímulo e manda para até a fibra muscular, que é uma parte da divisão do cérebro. O lado direito, responsável pela escrita, a lógica, o raciocínio, música rítmica. O lado esquerdo, a intuição, a emoção, a imaginação, a criatividade artística, a música melódica. O lado apaixonado, responsável é o seu lado esquerdo. O lado direito, consciência artística, criatividade, intuição, imaginação, aqueles insights que vocês têm, formas em 3D, pensamento holístico, consciência musical, controle da mão esquerda. Do lado esquerdo, eu tenho o pensamento analítico, o raciocínio, a linguagem, a lógica, a escrita, as ciências e a matemática, a habilidade com número e o controle da mão direita. Vocês conseguem perceber que os hemisférios, né, eles controlam exatamente o lado oposto, ou seja, o meu lado direito, ele controla a minha mão esquerda, a movimentação do meu lado esquerdo. E o meu lado esquerdo controla a movimentação do meu lado direito. Nesse slide, eu quero que vocês olhem abaixo e digam as cores e não as palavras. Difícil, né? Controlar o meu lado do cérebro, porque vocês percebem o conflito que gera? Exemplo, ali é onde está escrito a primeira palavra, amarelo, mas ela está em que cor? Verde. Você não consegue de primeira falar verde, você já vai ler o amarelo. Então, esse é um conflito do seu cérebro. O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor, mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra. Existem a sinapse. A sinapse é uma região de proximidade entre um neurônio e a outra célula, por onde é transmitido o impulso nervoso. Agora você imagina, pegue as suas duas mãos e coloque dedo com dedo, ponta com ponta do dedo, e imagine esses impulsos, os impulsos que estão dando, como se fosse um choque. Você vai pegar os seus digitais do dedo e vai encostar uma mão na outra e vai tirar. Isso é uma condução elétrica, é isso que acontece com os seus neurônios. Eles trabalham através de sinapses, são os impulsos elétricos, né? Essa imagem mostra exatamente como se fossem choques, tá bom? Essa imagem também demonstra